bloqueios perineurais. Para que eles servem, como fazer e o mais importante, quais são os princípios para interpretar. É isso que você vai encontrar nessa aula de hoje e que o título é Você está fazendo errado. Pois muitos conceitos que a gente aprendeu no passado sobre bloqueios, hoje talvez a gente precisa se atualizar, pois são conceitos que a gente muda conforme vai estudando, aprendendo e interpretando cada cavalo onde a gente utiliza isso. Vamos lembrar que os bloqueios perineurais fazem parte da etapa dos 7 passos para examinar um caso de claudicação. E o conceito primordial que eu quero que você olhe aqui para mim, pegue uma caneta e anote para que serve o bloqueio perineural. Princípio básico. Pegando aqui o membro. O bloqueio perineural ele vai servir para isolar uma região anatômica onde é o possível foco dessa claudicação. Logo, os bloqueios perineurais sempre vão iniciar de distal para proximal, de baixo para cima, onde a gente vai iniciar nos bloqueios distais, digital palmar, abaxial, 4 pontos baixos, 4 pontos altos e talvez o que a gente vai mostrar proximal do suspensório, ramo palmar do nervo ulnar. E por que isso? Pois a gente vai, a partir desse conceito, tentar isolar a região anatômica, foco da possível claudicação. Lembrando que o grande objetivo dessa aula é estudar o conceito, pois o passo a passo de como fazer cada bloqueio, você vai ver aqui, sim, mas abaixo dessas aulas aqui está mostrando como fazer cada bloqueio. Então, em vídeos rápidos de 2, 3 minutos, a gente mostra cada um desses bloqueios. Então, o nosso objetivo aqui é melhorar a interpretação de vocês. E qual a grande questão dos bloqueios? É exatamente isso. Aqui a gente vê uma égua mancando, grau severo, mão direita, antes do bloqueio e imediatamente aí após 5 ou 10 minutos após o bloqueio perineural. Então, o que a gente fez nesse caso aqui, uma claudicação severa, fizemos um bloqueio digital palmar. E o que consiste, aí agora anota o bloqueio, colocarmos uma solução, um volume baixo de anestésico local, junto aos ramos nervosos que inervam a região foco, onde a gente vai sempre iniciar os bloqueios, nesse caso aqui, bloqueio digital palmar. Então, o que a gente faz é, através da colocação do anestésico local, esse anestésico local vai reduzir ou retirar essa sensibilidade nessa região anatômica e existe uma certa probabilidade de que quando injetarmos o anestésico nessa local, se o cavalo parar de mancar, é porque o foco da claudicação possivelmente é aos arredores dessa região anatômica. E por que eu estou falando aqui aos arredores dessa região anatômica? É exatamente o que eu quero que vocês fiquem até o final dessa aula, para vocês entenderem isso, o que antes estava escrito na pedra anteriormente, hoje, se você me acompanhar até o final, você vai entender como mudou e como você pode melhorar a sua interpretação. Então, basicamente é isso, a gente vai ter um cavalo mancando, em determinada parte do exame, a gente vai poder escolher entre fazer um bloqueio ou fazer uma imagem,
Muitas vezes a gente faz o raio-x e depois opta por fazer o bloqueio ou vice-versa. Para quem não tem raio-x, certamente o bloqueio vai ser uma das etapas onde nunca vai poder pular. Inclusive, eu recomendo, se eu pegar na nossa rotina, diria sem sombra de dúvida, que aí 90% dos cavalos a gente vai fazer o bloqueio perineural ou articular, que também é objeto de estudo aqui na plataforma de ortopedia. Em várias situações a gente já comentou isso. A grande questão do bloqueio, e agora quero que preste muita atenção aqui, ó. Quando o cavalo para de mancar, como nesse caso aqui, antes do bloqueio, 10 minutos após o bloqueio, muitas vezes isso acontece. Você para de pensar. Então, exatamente nesse momento onde você deveria interpretar por que esse bloqueio foi positivo nessa região anatômica, você para de pensar, parte para o raio-x e acaba tratando os achados radiográficos sem pensar em todo o contexto clínico que a gente muito bem explica na aula dos 7 passos do exame de claudicação. Então, a primeira coisa para ter em mente, o bloqueio perineural é realizado não somente para você tentar isolar a região anatômica, mas para você utilizar como uma das ferramentas mais importantes na interpretação de um exame de claudicação. E cada vez mais vocês vão ver casos onde a gente vai postar aqui na plataforma, utilizando essa interpretação, e não somente a interpretação da região anatômica, mas o que esse bloqueio está nos dizendo. Segundo ponto, que é um conceito que lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com ortopedia, me falavam, o bloqueio perineural diagnóstico. Não, o bloqueio não é diagnóstico. Ele vai te dar orientações. E qual é um exemplo clássico disso? A gente já vai se aprofundar. Bloqueio digital palmar positivo. Até alguns anos atrás, a gente tinha como um conceito que se o cavalo tinha um bloqueio digital palmar positivo, esse cavalo tinha síndrome do navicular. Isso não é verdadeiro. Logo, os bloqueios não são diagnósticos, eles são ferramentas para nos auxiliar. Segundo ponto, sempre terá difusão do anestésico, pois quando você coloca um volume baixo de anestésico, aí você está se perguntando, bom, Júlio, qual o volume de anestésico utilizar? Obviamente, a gente tem sempre um ramo lateral e um ramo lateral e um ramo medial. Logo, em grande parte das situações, a gente vai bloquear ambos os ramos medial e lateral, não utilizar mais do que 2 ml por ramo, sendo que o ideal para cavalos de porte médio, como quarto de milha, de tambor, cavalos crioulos, cavalos manga larga marchador, é utilizar um volume de 1,5 ml em cada ponto. Talvez cavalos um pouco maiores, como cavalos de salto, utilizar 2 ml em cada ponto, pois quanto mais volume de anestésico você colocar, mais vai ser e você vai ter difusão proximal. O que é difusão proximal? É você colocar o anestésico aqui na região mais distal e, a depender do volume, se você colocar, ao invés de colocar 1,5 ml em cada ponto, colocar 3 ml em cada ponto, logo um volume total de 6 ml, obviamente que esse anestésico vai difundir para algum local. E essa difusão, ela é muito rápida e é sempre para proximal. E se essa difusão é para proximal, logo vai estar bloqueando não somente o aspecto
distal, onde em teoria você colocou anestésico, mas vai estar também indo para proximal e bloqueando áreas mais proximais, onde você pode, porventura, confundir o diagnóstico. E outra coisa, lembre sempre dessa frase: sempre terá difusão proximal do anestésico, eu vou mostrar e comprovar. Aqui, antes de eu colocar um anestésico diluído com contraste no volume de 1,5 em cada ramo do nervo digital palmar. Antes, agora 1 minuto após eu ter injetado o anestésico. Observem onde eu coloquei o mais distal possível. Depois a gente vai ver essa técnica, mas essa técnica está lá no passo a passo de como fazer cada bloqueio. Mas olhem aqui, ó. Estão vendo essa área radiopaca, essa área branca? Isso é difusão proximal via vaso linfático. 1 minuto após. 5 minutos após. Segue aumentando essa difusão. Mas veja, com 1 minuto já havia difusão. Com 5 minutos, pelo óbvio, a drenagem linfática, a movimentação do cavalo tende a levar isso para proximal. Com 10 minutos, para e observa essa imagem. E agora comparando com 1 minuto, a difusão que teve, e com 10 minutos. Olha aqui, ó, com 10 minutos. Olha aqui, ó, com 1 minuto já estava aqui via drenagem linfática. E o que isso comprova? Sempre terá difusão proximal. Logo, a interpretação clínica, se um cavalo teve um bloqueio digital palmar positivo, a gente, em muitas situações, vai precisar confirmar ou descartar lesões também na quartela e no aspecto distal do boleto. Vou repetir, se o bloqueio digital palmar foi positivo, não é 100% de certeza que a lesão somente é no casco. A lesão pode ser na quartela, em alguns casos também pode ser no aspecto distal da articulação do boleto. E quando eu falo da articulação do boleto ou da quartela, não é só osteoartrite, são lesões de tecidos moles que compõem essas articulações, como você pode ver aqui, todas as estruturas de tecido mole que a gente tem na quartela, que a gente tem no boleto. Tá entendido isso? Isso é muito importante, muito relevante. E qual é uma das interpretações? Logo mais a gente vai falar sobre quais anestésicos utilizar. A lidocaína é a mais comum, depois a bupivacaína, em terceiro aí mepivacaína, ropivacaína e outros. Aqui no Brasil são produtos mais caros, não são tão disponíveis, mas podem ser utilizados. Basicamente a gente utiliza lido ou bup e muitos utilizam a lidocaína. Por quê? O efeito, a ação da lidocaína é muito mais rápida. E muitos utilizam a lidocaína achando que vai poder avaliar o cavalo mais rápido e vai ter menos efeito da difusão proximal. Isso é uma inverdade, pois já demonstramos aqui, ó, com 1 minuto já tem difusão, com 5 minutos também. Então, não adianta você fazer o bloqueio e querer correndo avaliar o cavalo com 5 minutos, porque eu vou minimizar esse efeito da difusão. Não, a difusão vai ter com 1 minuto, com 5, com 10, sempre terá. O mais importante é aqui, ó, pensamento, senso crítico, interpretação. Para você que assistiu essa aula até aqui, ó, vou te dar um recado. Essa aula está disponível completa na plataforma de ortopedia equina. Se você quiser entrar, assinatura anual da plataforma, aqui embaixo dos comentários, a gente tem um link, você vai clicar lá, assinatura, acesso completo a toda essa aula e dezenas de aulas que vão te ajudar na sua vida real, no seu campo de batalha. E antes de sair, confere aqui, ó, o que essa aluna falou de como a realidade dela mudou depois de ter assistido a essa aula. Confere aqui esse depoimento e
Lembrando, aula completa sobre bloqueios perineurais é só na plataforma de Ortopedia Equina. Valeu, se gostou, dê um like aqui, ó, deixe seus comentários e eu quero ver você lá dentro da plataforma de Ortopedia Equina. Valeu, galera, até a próxima. Meu nome é Mariana, sou veterinária, trabalho com ortopedia de equinos e eu gostaria de dar um depoimento. Eu tenho o curso de princípios de ortopedia do professor Júlio. Fiz um módulo dele de bloqueios e eu tinha um pouco de receio de fazer bloqueios. E eu, logo após fazer o módulo de bloqueios dele, no outro dia fui atender um animal e consegui fazer todos os bloqueios. Foi sensacional para mim. A facilidade de fazer os bloqueios, inclusive a tibial, assim, que eu tinha muito medo. Consegui fazer todos, deu super certo, conseguimos diagnosticar o cavalo, ficou tudo bem. Então eu recomendo muito para todo mundo, recomendo muito os cursos do professor Júlio, porque são cursos práticos e que nos elevam a um outro nível, principalmente para chegar no diagnóstico.